Bem-vindos a mais uma devocional. Nós vamos começar hoje, segunda Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses. É uma carta de 3 capítulos, tá? E o assunto é a segunda vinda de Cristo. Quando Paulo escreveu a primeira carta sobre a vinda de Jesus, a igreja ainda teve algumas dúvidas. Os irmãos lá tinham mais dúvidas. Aí Paulo escreve uma segunda carta para falar especificamente sobre essas dúvidas, tá? Então esse é o assunto. Paulo ainda estava em Corinto, tá bom? Não esqueça disso. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, e lá de Corinto ele escreveu 1 Tessalonicenses, a segunda vinda de Jesus, e escreveu 2 Tessalonicenses, a segunda vinda de Jesus. Conforme nós vimos, era Paulo, Timóteo e Silas, que estavam na segunda viagem missionária. Então, Paulo, Silvano, que é Silas, Silvano é uma variação de Silas, tá? Mas é Silas. Paulo, Silvano, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, o nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele gostava muito da igreja de Tessalônica, porque ele percebia uma firmeza nos irmãos, seriedade em levar a sério tudo aquilo que eles ouviram, tá? Então acontece uma coisa interessante que eu quero que você perceba. O amor que Paulo tinha às igrejas. Eram filhas de Paulo. Ele contratava a igreja como filha de fato. E você percebe em toda a carta, tá? Tanto em 1 Tessalonicenses como em 2 Tessalonicenses, ele fala isto. Versículo 3: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Olha aí. Sempre elogiando, rasgando elogios, com amor. Isto é cristianismo, queridos. Isso é cristianismo. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Aprenda a elogiar as pessoas. Às vezes a gente é apto e ávido em mostrar os defeitos quando a pessoa erra. Mas quando a pessoa acerta, a gente não elogia. A gente não elogia, simplesmente não elogiamos. Isso é uma falha muito grande da nossa parte. Então, Paulo aqui elogiando, Paulo aqui falando, eu dou graças sempre a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Olha só, é um elogio que Paulo está fazendo. Eu agradeço muito a Deus porque a fé que vocês têm cresce cada dia mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. A fé aumenta, o amor aumenta, é digno de elogios, de ação de graças. Aprenda a elogiar mais as pessoas da sua família, aprenda a elogiar mais os trabalhos da igreja, aprenda a elogiar mais as pessoas que estão perto de você. Aprenda a elogiar. Isso é sinal de amor. É semear na vida da pessoa como que um adubo para crescer mais, para incentivá-la a continuar do jeito que ela está e querer melhorar mais ainda. Por esta causa, versículo 4, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando, dizendo o seguinte: vocês têm uma fé que está crescendo, vocês têm um amor que está crescendo, e tudo isto em meio a tribulações, em meio a perseguições. Isso não tem desanimado vocês, pelo contrário, tem feito de vocês pessoas melhores a cada dia. Isto é ou não é digno de elogio? Versículo 5. Elas dão provas, ou prova do justo juízo de Deus, às tribulações, tá? As perseguições e tribulações que vocês estão suportando,
Essas tribulações dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Olha que profundo isto. Vocês são dignos do reino de Deus, porque vocês estão sofrendo pelo reino de Deus. Ninguém sofreu mais do que Jesus para implantar o reino de Deus aqui no mundo. E nós, como discípulos de Jesus, quando sofremos em prol do reino de Deus, é um privilégio. É um privilégio. Versículo 6. É justo, esse versículo é profundo, muito profundo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Olha aí. É justo da parte de Deus retribuir tribulação aos que causam tribulação a vocês. Ou seja, Deus vai julgar. Deus vai julgar. Quem está causando males a vocês serão julgados pelo próprio Deus. Deus vai retribuir. Versículo 7. E dar alívio a vocês. Não somente vai retribuir o mal que essas pessoas fazem, mas também dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. E a nós também. Agora, é muito interessante isso aqui. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. Olha a segunda vinda de Cristo aqui. Perseverem até lá, sejam firmes até lá, porque Deus vai retribuir todo o mal que fizeram a vocês e vai dar alívio a vocês na segunda vinda de Jesus. Até lá vocês vão suportar, até lá vocês vão perseverar, até lá vocês vão ficar firmes, até lá vocês vão ficar gratos por serem dignos de sofrerem por causa do reino de Deus. Mas quando Jesus voltar e for revelado dos céus, e isto acontecer com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus. Ele punirá. Aí você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. Aí você vai ver a diferença quem serve a Deus e de quem não serve. Porque agora, no mundo que jaz no maligno, muitas pessoas desanimam de servir a Deus por causa das injustiças do mundo. Mas quando o justo juiz vier e julgar o mundo, aí você vai perceber a diferença entre o ímpio e o justo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso é eterno. A separação de Deus eternamente. É o inferno. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Olha que versículo lindo. Jesus voltará. E quando ele vier para ser glorificado em seus santos, nós, santos somos nós, os cristãos, os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus, e admirado por todos os que creem. A vinda de Jesus será um dia glorioso para aqueles que creem, um dia de desespero para aqueles que não creem. Conscientes disto, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, do chamado, e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Deus vai cumprir o propósito na sua vida. Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. Creia nisso. Assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Fique firme. Fique firme. Busque a vontade de Deus na sua vida. Não desanime em meio às injustiças que há no mundo. Não caia nas tentações que aparecem.
Volte para Deus enquanto há tempo. E hoje é o dia. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da mudança. E hoje é o dia de você dizer para Deus: me dê perseverança. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pela sua palavra. Agradecer, ó Pai, pela maneira como o Senhor tem, ó Deus, nos alertado, falado conosco, colocado a nossa esperança, ó Deus, em Ti e a nossa esperança na Tua segunda vinda, na segunda vinda de Jesus Cristo. Dê-nos firmeza, dê-nos paciência, dê-nos perseverança, dê-nos fé, dê-nos gratidão, para sermos gratos até mesmo por sofrermos por Teu nome, porque é um privilégio, somos dignos de sermos considerados dignos pelo Senhor de podermos sofrer pelo Teu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos firme e que o Senhor nos solidifique a cada dia em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amanhã, no capítulo 2, vai entrar mais profundamente sobre a segunda vinda de Jesus. Eu espero você. Até amanhã, se Deus quiser.